Olá, pessoas, aqui é a Luísa do First Popcorn e hoje eu trouxe um vídeo de como se preparar para começar a estudar. Ou seja, como criar uma rotina pré-estudos e como isso pode te ajudar a manter o foco. The sun goes down on you. You gotta keep that shine on top, yeah. Em primeiro lugar, qual é a importância de ter uma rotina pré-estudos? Bom, tem algumas pesquisas que apontam que o nosso cérebro funciona de uma maneira condicionada, ou seja, ele vai associando horários, lugares, ações contínuas, hábitos e tudo mais a momentos específicos. Então, por exemplo, se você tiver uma rotina sempre antes de começar a estudar, sentar no seu local de estudos, todo dia num determinado horário, por exemplo, o seu cérebro vai entender que aquele é um momento de concentrar, focar, e aí o seu estudo provavelmente tende a render mais. Sendo assim, a primeira coisa que eu faço, o primeiro passo da minha rotina para estudos é organizar o meu canto, né? Organizar o meu ambiente de estudos. Por quê? Eu era daquelas pessoas, assim, eu sou muito bagunceira. Meu quarto sempre tá bagunçado e tudo mais. E aí, quando minha mãe reclamava comigo, eu dizia: Ah, não, mãe, mas eu me entendo na minha bagunça e tal. Eu sou super de boa com a minha bagunça. Mas de uns tempos pra cá, eu fui percebendo que isso me atrapalha, sabe? E tipo, eu percebi que quando eu organizo tudo, arrumo meu quarto, limpo, arrumo a escrivaninha, eu sou muito mais produtiva do que em meio à bagunça. E realmente isso faz um sentido, isso tem uma explicação. Tem um estudo de um neurologista que diz que realmente a bagunça pode atrapalhar o funcionamento do nosso cérebro. Então, a gente fica mais estressado, é muito mais difícil de concentrar, porque quando o nosso ambiente está arrumado, a gente já parte do meio do caminho, então o nosso cérebro consegue ter mais uma perspectiva do que quando o ambiente está bagunçado. E quando o ambiente está organizado, isso acaba estimulando a produção de serotonina, que é o neurotransmissor, digamos assim, eu aprendi como sendo o neurotransmissor da felicidade. Ou seja, vai gerar bem-estar pra gente. Então, é real. O ambiente organizado realmente ajuda nos estudos, e isso já faz parte da minha rotina, arrumar o meu quarto todo sábado de manhã para começar a estudar. Uma outra coisa que eu sei que é bom, mas eu nem sempre faço, é trocar de roupa. Quando acordar, tirar o pijama e colocar uma outra roupa para o seu cérebro entender que não é hora de preguiça e sim hora de focar. Mas também coloca uma roupa confortável, né, já que você vai ficar sentado estudando. O próximo passo é você selecionar tudo o que você quer fazer durante a sua sessão de estudos. Eu fiz isso em formato de to-do list, ou seja, eu peguei um post-it e nele eu escrevi tudo o que eu queria fazer durante a minha sessão de estudos. Mas você não poderia ter feito em qualquer outro tipo de material, como por exemplo um caderno, uma folha avulsa, um bloquinho, whatever. Eu fiz nesse post-it, colei na minha parede, porque aí ficava bem visível. E aí eu tinha um controle certinho de tudo que eu tinha que fazer naquele dia. E até para conseguir dividir os meus horários também. Então aí eu fiz nesse post-it que é da marca 3M mesmo, que gruda bem na parede. Mas você pode fazer essa to-do list em qualquer lugar. O importante é fazer para você colocar no papel tudo que você tem que fazer. Isso eu acho muito importante. A próxima coisa a ser feita é justamente controlar o seu tempo. Eu tenho esse aplicativo aí, que é o Forest. Para Android ele é gratuito, mas para iOS ele é pago. E ele é basicamente um temporizador. Você coloca nele o tempo que você quer ficar focado e ele meio que bloqueia o seu celular. Como assim? Tipo, você não consegue. Você até consegue entrar nos aplicativos do seu celular, só que enquanto o tempo tá rodando, você tá meio que plantando uma árvore, sabe? Tem todo o ciclo de crescimento dela. E aí, quando você sai do aplicativo para entrar em outro, a sua árvore meio que morre. E por incrível que pareça, isso te motiva sim a não mexer no celular. É impressionante como funciona. Mas caso você não tenha ou não queira usar o Forest, você pode usar o próprio relógio do celular. Nos relógios do celular você encontra tanto um temporizador quanto um cronômetro para você botar, fazer do mesmo jeito que do Forest, com o temporizador,
Ou então só cronometrar mesmo o tempo que você fica estudando, depende do seu objetivo. Eu, por exemplo, gosto de colocar ciclos de 50 minutos para estudar, que seria meio que um tempo de aula normal. Então, o meu ciclo tem 50 minutos e depois o intervalo. Então, você pode colocar esse tempo no temporizador, por exemplo, ou só cronometrar. Mas caso você faça isso, é muito importante lembrar de desligar o seu Wi-Fi e colocar o seu celular no modo avião para você não receber mensagens nem nada e não ter nenhuma notificação ou algo diferente que possa te distrair nesse momento. Só que nessa hora aí o meu celular tava com pouquíssima bateria, então eu preferi desligar e deixar ele carregando bem longe de mim. Eu acho que mesmo que ele não tivesse com pouca bateria, eu faria isso, porque, é sério, é uma praga, tá virando um vício. Por mais que ele esteja sem internet, eu tenho o impulso de pegar e mexer nele e ver se tem alguma coisa. Então por isso eu prefiro deixar o celular de lado e pegar o meu computador. E aí, dentro do computador, eu entro no relógio dele, que eu deixo logo aí no início da tela, para poder ter um acesso mais rápido. E aí eu coloco o meu temporizador no computador. Mais uma vez, o computador também tem a opção de cronômetro, relógio, alarme ou temporizador. Eu sempre deixo o temporizador, mas você também pode usar o cronômetro se quiser. E eu acredito que todo computador deva ter alguma configuração de relógio. Caso não tenha, não se preocupe, porque existem vários sites de cronômetro e temporizador nos quais você pode entrar pelo computador. Mas, enfim, eu deixo os 50 minutos, expando a tela e deixo ele ali no cantinho para eu poder estar sempre de olho no horário e saber se eu preciso ser mais produtiva, se eu preciso acelerar um pouco mais o meu estudo, ou se eu posso ir calmamente. Enfim, 50 minutos é o momento perfeito para mim. Faço 50 minutos de estudo e uma pausa de uns 5 ou 10. Não conto muito bem. Outra coisa que eu faço é sempre pegar um copo d'água. Por quê? Beber água é muito importante, isso já foi comprovado que ajuda no rendimento, sim. E eu sou uma pessoa que sempre esqueço de beber água. Então eu preciso ter um copo gigante de água do meu lado na hora que eu estou estudando. Porque aí é o momento que eu mais bebo água. Se eu não tiver um copo do meu lado, eu não bebo. E aí eu peguei também um biscoito, porque para evitar que eu precise ficar levantando, e aí quando eu tiver fome, eu só como esse biscoito aí. E bom, é basicamente essa a minha rotina pré-estudos. Me contem aí nos comentários se vocês também têm alguma rotina pré-estudos e como ela funciona. E se vocês não têm, comentem se vocês acham que isso pode te ajudar de alguma forma. Foi basicamente isso. Eu espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, curtir esse vídeo, ativar o sininho de notificações. E se você tiver Instagram, tira um print da tela quando estiver assistindo e compartilha lá, porque aí eu reposto seu story.